Bom dia, turma! Sejam bem-vindos! Nossa aula de educação física está iniciando, galerinha. Hoje é quinta-feira. Quintou, né? Quintou e nós estamos movimentando aqui essas ondas digitais. Hoje com um convidado super especial na nossa aula, como prometido. E quem avisa, amigo, é. Caio, você é sucesso, viu? Quero agradecer de antemão o professor Caio Breno, né? Nosso professor de física aqui do canal Educação, que se disponibilizou, turma, para vir nos ensinar a jogar xadrez. Vocês estão pensando que eu também aprendo, né? Eu tentei aprender alguma coisa para não passar tanta vergonha, né, na frente do professor Caio e na frente de vocês. Mas hoje nós vamos aprender, tenho certeza que nós vamos sair daqui sabendo um pouco mais sobre esse jogo que é sucesso, né? Que é tão importante para nosso raciocínio, para trabalhar lógica, né? Para entender melhor aí o nosso processo de controle, né, emocional. Inclusive, turma, o professor Caio vai colocar aqui um pouco, né? Falar um pouco das peças, né? Das pedras que são jogadas nesse jogo de xadrez. E a gente vai poder acompanhar daqui a pouquinho um pedacinho da nossa aula com a participação do nosso grande amigo, tá certo? Sejam bem-vindos, Prof. Adene, bom dia. Nosso diretor técnico, Renan, bom dia. Galerinha aí no IPTV, cadê vocês? Muito bem, bom dia para todos, viu, Renan? Cadê o povo do IPTV? Cadê vocês que vão movimentar essas ondas aqui hoje? Rapaz. Então, turma, hoje nós vamos falar do xadrez, tá certo? E nós vamos praticar esse jogo de forma online, como nos outros jogos, né? A gente sempre faz a parte prática. E aí, aproveito, né, para falar para vocês que essa aula hoje é interdisciplinar, é uma aula bem divertida, com a nossa demonstração prática do xadrez, né, que o professor Caio vai ensinar. E falar para vocês que durante toda a minha vida, né, até hoje, eu sempre tive muita curiosidade e admiração por quem sabe jogar xadrez. Porque realmente não é um esporte, não é um jogo para qualquer pessoa, né? Só para os tops. Só para os inteligentes, né? Para os mais dedicados. E lá em Esperantina, viu, professor Caio? Nunca ninguém me incentivou a jogar xadrez. Cheguei aqui no canal Educação, os meus amigos mais topíssimos, né, me incentivaram a jogar o xadrez. Hoje eu acredito que saia do papel. É um esporte também considerado uma arte, uma ciência, né? Ele pode ser classificado, turma, como um jogo de tabuleiro de natureza recreativa e competitiva. Então, eu até tive a curiosidade de perguntar se o tabuleiro do jogo de damas, né, poderia ser o mesmo tabuleiro do jogo de xadrez. E aí os meninos contaram, né, e foram me dizer que dá para ser sim, né? O mesmo tabuleiro de damas poderia ser o do xadrez. Sendo também conhecido como xadrez ocidental ou xadrez internacional, para distingui-lo dos seus antecessores e de outras variantes atuais, tá bom? Quem aí já jogou xadrez? Quem aí já teve interesse, curiosidade, já sentiu vontade, né, em algum momento de aprender mais sobre o xadrez ou já aprendeu? Eu não sei aí quem foi que gostou, que já assistiu, né, o filme do Gambito da Rainha. Assim que saiu, eu já me admirei. Nossa, a mulher ficava lá olhando para o teto e pensando nas jogadas. Eu acredito que deva ser assim também, hein, Caio? O Caio vai já dizer pra gente, professor Caio, como é que ele faz as jogadas dele, né? O jogo é considerado um dos mais antigos do mundo. A data de seu surgimento é divulgada por volta do século V na Pérsia, atual território do Irã. O Império Islâmico dominou a região do século VII e ajudou a popularizar o xadrez no resto do mundo. Então, turma, vocês veem aí como é um jogo extremamente antigo, né? Por volta do século V. E aí, turma, o xadrez,
ele tem uma particularidade, né, bem interessante, que desde muito cedo a gente aprende, né? O xeque-mate. O xeque-mate, que é aquela palavra que se fala, né? O campeão, aquele que está vencendo o jogo, fala para dizer que finalizou a jogada e conseguiu ganhar, né? O professor Caio vai me dizer se é verdade, se é assim mesmo. E quando essa partida acaba, temos como costume dizer em voz alta a clássica frase checkmate, que significa o rei está morto. E aí, quando o rei morre, acaba o jogo, né, Caio? Morreu o rei, acabou o jogo. É o nocaute do xadrez. Ela vem da frase persa checkmate, né? E aí, turma, finalizando o jogo. Alguns acreditam que a jogatina é bem complexa, né? Tem gente que vai entender que jogo é coisa de desocupado, que jogo é coisa de enrolar, que jogo é coisa para, né? Mas jogos em si, turma, eles ensinam bastante. Também pudera. Estudos mostram que existe cerca de 170 7 milhões de maneiras de se fazer os 10 primeiros movimentos numa partida de xadrez. Caio, professor Caio, fiquei impactada. Já pensou, gente? Eu, toda vez que estou jogando damas, eu quero sair do mesmo ponto para o mesmo ponto. Toda vez que eu estou jogando damas, é a mesma jogada. Deve ser por isso que eu perdo muitas vezes, né? Preciso da ajuda do Renan. Mas no xadrez, gente, existe um universo de formas para você iniciar o jogo. Imaginem vocês, e depois de apenas 4 lances, o número de combinações possíveis do jogo chega a 315 bilhões. Olha só o tanto de formas de jogo, o tanto de combinação possível, né, que dá para se fazer no jogo de xadrez. Então, deve ter muitas regras, né? Deve existir aí muitos lances, muitas jogadas. E vai depender do nível do jogador para conseguir ir chegar ao seu objetivo, né? Que é finalizar o jogo ou matar o rei. Ah, e esse jogo geralmente é realmente muito valioso, né? Literalmente. No mercado mundial, você encontra tabuleiros e peças revestidos com materiais bem caros, né? Por exemplo, um dos exemplares mais caros é feito de ouro sólido, platina, diamantes, safiras, rubis, esmeraldas, pérolas brancas, pérolas negras e pode chegar a custar 9 milhões de dólares. Isso tudo, turma, para se fazer as pedras, né? Para se jogar as peças para se jogar ali no tabuleiro. Aqui no Brasil, o primeiro Congresso Brasileiro de Cultura e Xadrez determinou o dia 17 de agosto como o Dia Nacional do Livro de Xadrez, sendo celebrado em escolas e até mesmo nas praças públicas das cidades com aquela partida singela, né? Então, turma, eu posso dizer como professora, né, também como aluna, como ouvinte, que não são muitos professores, né, que têm essa oportunidade de ensinar o xadrez. Até porque também não sabem, né, como eu aqui hoje, eu vim aprender, vim ensinar e vim aprender também. Mas seria ótimo se todos vocês, se todos os nossos alunos tivessem a oportunidade de conhecer e de aprender a jogar xadrez, né? Eu sei que a maioria de vocês devem ter muita curiosidade, porque jogar damas é mais acessível. Por que que jogar xadrez não é tão acessível como jogar damas, né? Porque é mais difícil? Porque é mais complicado? Será que o tabuleiro, as peças, as pedras são mais caras? Né? Então, realmente fascinante jogar xadrez. E até pouco tempo atrás, assistindo um filme ou assistindo outras pessoas jogando xadrez,
Eu ia dizer que meu entendimento era zero. Sei nem o que que eles estão fazendo aqui. Como é que se joga esse xadrez, né? Não sabia nem o nome das pedras, das peças. Imaginem aí como é ruim você ser tão leigo numa arte tão bela que é jogar xadrez. Além de despertar várias habilidades, o jogo pode ensinar com o divertimento. Então, ao invés de você estar falando coisas aleatórias, né? Falando sobre assuntos diversos que não vão acrescentar pouco ou quase nada na sua vida, você se dedica a aprender mais sobre um estilo de jogo tão potente que abre, né, espaço para você invadir o mundo, né, com lógica, com determinação, com razão, tá? Acredito que não se jogue com emoção aqui não, né, professor Caio? E os benefícios nas salas de aula? Então, turma, deixa eu aproveitar agora para chamar aqui o meu nobre, The Best, professor Caio. Vem aqui, professor Caio, bora debater aqui agora. A hora e a vez do professor Caio Brino. Gente, de antemão quero agradecer, viu, professor Caio? Seja bem-vindo. Venha, meu filho, largue de ser tímido. Pronto. Aí, Renan já abriu a tela para nós. Seja bem-vindo, viu, professor Caio? Muito obrigada por ter aceito o convite. Estou muito feliz com a sua presença, viu? Hoje eu tenho certeza que eu vou aprender a jogar xadrez. Ou pelo menos você... Não vai ser que nem a semana passada, não, né? Não, ali era só brincadeira. Eu não queria te deixar envergonhado com a minha potência no jogo. Gente, seja bem-vindo, viu, professor? Prazer tá aqui. Você pode falar um pouco sobre a sua experiência aqui no canal Educação como professor e o uso dos jogos na sua sala de aula também, viu, professor? Apesar de trabalharmos juntos essa disciplina a primeira vez, eu estou muito orgulhosa da sua presença aqui. Vai lá, Bruno. Bom, galerinha, bom dia, bom dia. Deixa eu agradecer, né, também pelo convite de estar aqui jogando com vocês também, né, participando dessa aula de Educação Física, Física e Educação Física juntos, para movimentar vocês aqui na sala de aula. Bom, galerinha, como nossa professora de Educação Física estava aqui falando, os jogos, eles são utilizados como uma forma de ter a sua atenção, né? Promover aí a sua atenção, desenvolver a lógica para você saber trabalhar com uma jogada, mas também pensando nas próximas, que esse jogo aqui, ele vale a vida de um rei, né? E ele simula como se fosse uma guerra, uma batalha mesmo. Então, você tem ali a frente da batalha, que é o peão. A gente vai já observar essa peça, né? O que ela pode fazer dentro do jogo. Você tem ali os cavalos, você tem o bispo, você tem a torre, a rainha, até chegar ao rei. E ele é quem você deve proteger. A gente vai já falar dessa importância que ele possui. Mas falando um pouquinho aqui da gente, né, da minha experiência como professor, eu costumo utilizar os jogos, viu, Laure? Eu costumo utilizar os jogos nas aulas. Por quê? Porque eles são metodologias para desenvolver exatamente aquilo que eu falei, né? A questão da atenção, a questão da lógica para os alunos também, certo? Então, o xadrez é uma prova viva disso. Ele é um dos jogos que mais desenvolve lógica por conta dessa questão que ele proporciona, né? Da jogada futura. Não pensar só agora, mas pensar nas próximas jogadas. Eu já fico aqui imaginando, né? Querendo fazer 1000 perguntas ao professor Caio, mas eu vou controlar e vamos conversando aqui e aos poucos ele vai ensinando, né? Porque eu já penso aqui em 1 milhão de coisas para aprender a jogar xadrez. Então tá bom. Eu consigo contar as pedras no jogo? Tipo, eu consigo contar na dama? Não, porque não fica escondido. É visível, né? Lá na dama você fica com a pecinha virada. E aí você tem a contagem por conta dos pontinhos, né? Mas aqui não, fica visível a sua jogada
As suas peças e a peça do adversário, elas ficam expostas, tá? Entendi. Olha aí, gente. Então tem que pensar numa jogada e acreditar que o seu oponente vai cair no seu jogo para você conseguir matar o rei dele, Que é o checkmate. Olha aí, viu? E eu fiquei ali curioso também. Curioso não, querendo participar. Mas tu falou do checkmate, né? Sim. Existe também o cheque. E o que é o cheque? O que é o cheque? Qual a diferença do checkmate pro cheque? O checkmate é o finale, né? O grande finale, que é a última jogada. O rei não tem como fugir dele. Mas existe o cheque. O cheque é o aviso, olha, teu rei tá em perigo. Então, ali é para que você já verifique se você pode sair daquela situação de perigo ou não. Aí o oponente vai dizer cheque. Ele vai dizer cheque. Fica atento, eu tô aqui, né? Eu tô por aqui. Olha aí, tá vendo, gente? Se não fosse o professor Caio, a gente não ia saber disso hoje. Tá vendo como é muito importante? Gente, aqui é um encontro de titãs. Eu sempre quis fazer essa aula com o professor Caio. Olha só, né? Que orgulho que estamos hoje aprendendo essa aula juntos, aprendendo a falar, a jogar xadrez com o mestre, né? E ele todo tímido. Não, professora. Não, né? Olha só, mas que honra. Que honra, viu? Pois aí, agora a gente vai falar um pouco sobre os benefícios na sala de aula, né? Como o professor Caio falou, né? Ele utiliza essa metodologia. Obrigado, professor, que da outra vez eu passei por trás e eu sumi. A gente trabalha, turma, jogos especialmente para trabalhar raciocínio, lógica, criatividade, né? Então, a jogada de vocês, ela vai fazer muito parte desse processo de aprendizado para vocês evoluírem. Então, uma hora você erra, uma hora você acerta. E isso vai fazendo com que vocês cresçam, né? Pessoas que praticam xadrez conseguem ter notas 20% melhores do que as que não aprendem a modalidade, né? Então, eu ainda não aprendi xadrez. Já tenho 20% a menos. Vamos melhorar, vai dar certo. Além disso, dados apontam que a prática pode ser uma forma efetiva de combate contra o déficit de atenção com a hiperatividade. Porque, como o professor Caio falou, não é um momento que você está gastando tempo, você está investindo tempo. Quando você trabalha jogos em sala de aula, você está ajudando seu aluno a melhorar a performance dele de atenção, de objetividade, de concentração e, com isso, ter melhores resultados. Que é muito difícil, né, professor Caio, a gente poder manter ali a atenção do nosso aluno 100% em nós e no nosso conteúdo o tempo todo, né? E aí existe a diferença de você jogar o xadrez pensando nisso, pensando na atenção, no desenvolvimento da atenção, da lógica, para você jogar xadrez profissionalmente ou participar de algum campeonato amador. O xadrez, para esse caso de déficit de atenção, você não vai utilizar a jogada valendo tempo, né? Porque lá no xadrez, naturalmente, as regras, você tem um relógio do lado, e aí quando você efetua a sua jogada, você aperta o botãozinho do relógio, do cronômetro. Porque cada jogada é num tempo regressivo. Você tem um certo tempo para efetuar aquela jogada. E o oponente também. Então o tempo de vocês vai diminuindo a cada jogada. Então aqui, para trabalhar a atenção, para trabalhar a concentração do aluno, você não vai trabalhar com essa questão do tempo com ele. Porque ele vai desenvolver pouco a pouco essa habilidade de trabalhar com o tempo. Que legal, professor Caio. Me lembrei do Gambito da Rainha, mas não sabia para que era aquele tempo. Agora eu já sei. Vocês estão vendo? E aí, trabalhar sob pressão, em competição, por exemplo, né? Quando você coloca um tempo ali, você tem que pensar e tem que dar certo aquela jogada naquele tempo que ainda vai diminuindo, né? Então, é muita pressão. Tem que ter muito controle de emoção com razão no momento do jogo. Muito bom. E a união entre as pessoas, né? Conseguimos unir a educação física com a física aqui hoje. Além disso, turma, o jogo de xadrez evolui muito à medida que se espalhou pelo mundo, até que chegou na maneira que conhecemos hoje. Como resultado, sua antiguidade vem unindo pessoas com idades
e com experiências diferentes por meio de uma paixão comum pelo jogo. No Brasil não é fácil, não é difícil encontrar alguém que aprendeu a jogar por causa do pai ou avô. E aí, turma, eu não aprendi a jogar nem com meu pai, nem com meu avô, nem com meus professores lá onde eu estudei. Mas o professor Caio aprendeu a jogar como, hein? Com quantos anos você... Olha, eu quero aprender a jogar xadrez, né? Quem foi que te ensinou? Foi a questão da curiosidade mesmo. Agora sim, tava assistindo a aula de damas, né? Mas o meu já começou em casa, porque meu avô, ele trabalhava... ele jogava dama em casa, né? Então ali já veio o primeiro contato, porque a dama, ela precede o xadrez. Já é um jogo que tá ali ligado, né? Tanto que a gente viu que o tabuleiro é o mesmo. E aí, na curiosidade, com o tempo, veio também a questão do xadrez. Só que o xadrez só veio na adolescência, não veio na infância ainda. Então, a dama serviu para apresentar o xadrez para mim. Eu aprendi sozinho. Estudando mesmo as regras, pouco a pouco. Jogando no celular, né? Que o celular tem o app, você pode baixar e aí joga mesmo. E foi sozinho. Gente do céu, olha, tô passada. Pretérita. Mas depois que você aprende as regras, depois que aprende as regras, fica tranquilo. Pois é, né? A gente também quer desse jeito, ó. De hoje para amanhã, a gente já quer ser campeão no xadrez. De repente, vocês estão vendo, gente. O professor Caio é muito determinado, né? Ele disse que jogando damas, que é mais fácil, realmente, né? Eu lembro, professor, que todo dia à noite meu pai botava lá a caixa de damas pra gente jogar, né? E era com tampinha mesmo de garrafa PET. Mais dava, acessível, né? Dava pra jogar e a gente ainda tinha que beber água, quem perdesse na rodada. Sai todo mundo cheio de bucho cheio de água. Hidratado, pelo menos. E aí vem o xadrez, né? O xadrez que é muito parecido, mas tem umas regrinhas aqui que só o mesmo professor Caio para desmistificar pra gente, né? Aumentar a magia e diminuir aí as dúvidas. E desenvolve a confiança também, né? A partida de xadrez você joga apenas com o seu adversário. E se eu estiver aqui jogando com o computador daqui a pouco, e o computador estiver dando de 10-0 em mim... Tô brincando, gente. Mas é um jogo em que você tem que ter a sua segurança no que você tá fazendo, né? Independente se você jogar certo ou errado, não vai ter outra pessoa para estar lhe ajudando ali, né? Você e o seu jogo. Não há ajuda de outra pessoa ou time. Todas as ações são dependentes das suas escolhas. E aí você começa a analisar as suas derrotas e aprender com as suas fraquezas, né? Com todo esse trabalho, a autoconfiança é desenvolvida. A minha experiência de ter assistido esse filme do Gambito da Rainha, né? Que talvez vocês tenham assistido, é uma série atual. Ela fica errando e traçando, né, novas jogadas para conseguir o objetivo dela, que é ganhar. Ela tem essa meta de ganho, né? E assim também, como o professor Caio falou, ele foi jogando e foi desenrolando. Não foi vencendo na primeira, né? Pouco a pouco a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Tá vendo aí, gente? Então é muito importante a gente também reconhecer que com o erro a gente aprende. Não é só ganhando, acertando, você vai desenvolver, né? Aprender, crescer. Então a gente precisa também aprender a errar, dar 2 passos para trás, dar um passo para trás para dar 2 para frente. Exercita ambos os lados do cérebro. Olha, professor Caio. Eu não tenho dúvidas, viu? Professor Caio tem todas as porções cerebrais dele funcionando perfeitamente. Ao jogarmos xadrez, turma, o nosso cérebro é desafiado a exercitar a lógica, a desenvolver reconhecimento de padrões, a tomar decisões tanto visuais como analíticas e a praticar a boa memória. Além disso, essa prática desenvolve capacidades de resolução de problemas
e ajuda na criatividade e na concentração. E aí eu nem preciso falar nada, né? Vocês já estão aqui com o mestre, vocês vão saber por que que ele usa o xadrez, né? E por que que o xadrez faz tanta diferença dentro das aulas, né, de física também, como o professor Caio usa. Matemática também, né? De matemática também. Aqui quem jogou ano passado com a Geórgia, com a professora Geórgia, foi o professor Rafael, né? Esse ano a gente conseguiu pescar o professor Caio. Mas a gente sabe o tanto que é importante, né? Como eu acabei de falar, não é um jogo à toa, é um jogo que vai fazer com que vocês amadureçam as ideias de vocês, percebam que ao você se concentrar, você tem boas respostas, você consegue o seu objetivo, né? Quando a gente está disperso, a gente não produz da maneira correta, né? Então, a gente parando, focando, raciocinando melhor, a gente vai conseguindo chegar aos nossos objetivos, né? Sem falar dessa capacidade de criatividade, de resolução de problemas. Eu tive que aprender, professor, na tora, na raça. Percebi aí, se eu tivesse jogado xadrez antes, né? Melhorando as notas. Olha aí. Não, até que as notas, diga-se de passagem. Mas se bem, olha, todo mundo fala, né, que as mulheres, elas não costumam ter, todo mundo fala não, né? Pelo menos eu dirijo de boa, perfeito, mas eu não consigo acompanhar se tem algum carro me perseguindo, alguma moto, eu não consigo ter essa visão. Eu tenho uma deficiência muito séria com o meu cérebro, só pode. Eu não tenho essa visão analítica de ver que alguém está seguindo, né? Não tenho. Eu consigo dirigir de boa, perfeito, não tenho nenhuma multa. Já pensou, Caio? Acho que isso é um déficit, porque eu não joguei xadrez. E aí? Talvez a concentração, né? Melhorar isso aí. Vocês estão vendo? A partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa, mais concentrada. Compreende as consequências das suas ações, turma, né? Aí já é o nosso quinto ponto para a gente começar a falar de xadrez, de fato. E no xadrez existe a peça nomeada Rainha. E ela é uma das peças mais importantes do jogo, pois você pode movê-la quantas casas quiser e em qualquer direção. Gostei, viu? A rainha comandando para todo lado. Durante o jogo, às vezes, você precisa sacrificar essa peça. Vixe, já não gostei. Como assim, professor Caio? Durante o jogo, às vezes, você precisa sacrificar essa peça para ganhar a partida. E é exatamente isso que revela o ensinamento. Abrir mão de certas coisas podem te ajudar a alcançar seus objetivos a longo prazo. Essa é uma das práticas recorrentes no xadrez que você pode levar em consideração em alguns momentos da sua vida. Olha aí, professor Caio. No xadrez, desde o início você tem que saber aprender a perder peças. Porque essa frase aqui, ela é o xadrez puro, né? Você tem que abrir mão de algumas peças. Muitas vezes, nem sempre o que tem mais peças é o que ganha, tá? E aí, você abre mão de algumas peças que são importantes para você conseguir alcançar ao longo prazo a sua vitória, que é manter seguro o rei, né? Como eu falei no início, o xadrez, o jogo de xadrez, você pode até levar aí para uma simulação de batalha, uma simulação de guerra. Porque, por exemplo, se eu tenho aí 2 reinos batalhando, o reino que conseguir chegar até o rei é o reino vencedor, né? É o reino que vai conseguir adquirir as terras do outro. Então aqui você vai ter que levar esse ensinamento. Muitas vezes você perde peças como bispo, cavalo, torre, mas o rei se mantendo intacto é o mais importante, tá? O rei tem que chegar intacto no final da partida. Não pode ser dominado. Não pode. Gente, que legal, que massa, viu? Muito bom. Vocês estão vendo, gente? Professor Caio, a hierarquia. O rei tá lá no topo, né? E quem é que vem depois? A rainha. E depois? Aí você tem o bispo. Olha aí, rei, rainha e bispo. Aí nós vamos ver o resto, né? Eu sei que o último é o peão.
Pelo nome. E também o peão tem maior quantidade, né? Deixa eu falar aqui. Mas eles não podem ser menosprezados. Por quê? Sim. A gente vai ver depois que o peão, quando ele chega até o final do tabuleiro do oponente, você pode escolher quem ele pode virar. Se ele pode virar a rainha, se ele pode virar a torre, se ele pode virar um cavalo ou um bispo. Ele só não pode virar um rei, porque rei você só tem um de cada lado. Mas o peão, quando você consegue chegar até a última casa do oponente, ele vira qualquer uma dessas peças que você quiser escolher. Muito bom, gente. Que emoção. Já quero jogar xadrez. Professor Caio, que bom, viu? Que bom. A partida de xadrez é disputada em um tabuleiro de casas claras e escuras, muito semelhante, aliás, semelhante ao tabuleiro do jogo de damas. Sendo que no início, cada enxadrista controla 16 peças com diferentes formatos e características, tá bom? E era esse nomezinho que eu também estava tentando me lembrar, que o jogador de xadrez é o enxadrista, né? Então, professor Caio, eis você aí. O objetivo da partida é dar checkmate, também chamado simplesmente de mate, no rei adversário. Aí eu posso... Cheque é o que eu falei, né? Advertência. Fique ligado, cheque. E o mate é quando consegue capturar, né? Teóricos do enxadrismo desenvolveram várias estratégias para se atingir esse objetivo. Embora não seja um fato muito comum em jogos oficiais, pois os jogadores, em grande desvantagem ou percepção de iminência da derrota, têm a opção de abandonar, desistir a partida antes de receberem um mate. Olha aí, gente. Também dá para fugir do jogo, professor Caio? Dá para fugir, dá para produzir empate. É um jogo que pode produzir empate. Quando você, de todas as formas, tenta capturar o rei, e aí você efetua um certo número de jogadas que o pessoal, os juízes, né, os árbitros desse xadrez, eles verificarem que não vai sair dali, de qualquer jogada que você faça, não vai conseguir chegar ao rei do adversário, e ele do mesmo jeito, aí você produz um empate. Ninguém se entregou, não vai ter fim, aí... Isso também acontece com a dama. Muitas vezes, né? A gente fica pra lá e pra cá, não termina o jogo. Digamos que na dama a gente consegue contar, né? Quantas damas tem. Não sei, dependendo da regra. Mas no xadrez pode dar empate, né? Então, agora, o professor Caio vai, resumir pra vocês os movimentos das peças, tá bom? Cada tipo de peça, cada valor que tem o movimento. E aí, já a gente vai fazer uma partida ao vivo para o professor Caio ensinar na prática o xadrez, tá bom? Então, fiquem atentos. Para vocês entenderem o jogo, pelo menos as pedras precisam ser identificadas, né, professor? Porque não tem como a gente jogar aleatório. Tem que pensar saber pelo menos a movimentação delas, né? E conhecer quem é cada peça. O grau de importância dentro do jogo, né, professor? Pois agora o quadro é seu e eu estou bem aqui aprendendo. Vamos lá. Bom, a primeira peça aqui no nosso material é o rei. Jovens, o rei, como eu falei para vocês no início, é uma das peças mais importantes, se não a mais importante, né? Porque o jogo do xadrez, ele finaliza quando você consegue o rei do adversário, certo? Então, esse rei, ele pode se mover em todas as direções. Ele pode se mover na vertical do tabuleiro, na horizontal do tabuleiro ou na diagonal. Porém, olha só, mesmo que ele efetue esses três movimentos, horizontal, vertical ou diagonal, ele só pode se mover uma única casa por jogada, por lance. Essa é a diferença, tá? Ele só consegue se mover uma única casa, certo? Mas ele é um dos mais importantes. É ele quem você deve proteger. E o rei não é difícil de encontrar dentro de
um tabuleiro de xadrez. Você observa aqui que ele, em comparação com a rainha, ele vai ser a maior peça encontrada no xadrez, tá? Então ele vai mostrar esse poder que o rei tinha dentro de uma monarquia, tá bom? Dentro de um reino. A dama ou a rainha, muito conhecida como rainha, tá? Mas também pode ser chamada de dama. Ela é uma das peças também mais poderosas do jogo. Trabalhar com a rainha é muito bom, por quê? Porque ela tem uma maior liberdade, como a gente viu antes, né? Ela pode se movimentar também de qualquer forma, seja na diagonal, seja na vertical, seja na horizontal. Porém, ela é melhor do que o rei para se movimentar. Por quê? Porque você não precisa contar o número de casas que ela se move. Por exemplo, se eu tenho uma peça que ela pode chegar lá através de uma única jogada. E essa peça está distante aí da minha rainha de 5 pecinhas, né? 5 quadradinhos lá do xadrez. Eu posso chegar até lá numa única jogada? Posso. Então, ela vai ter essa maior liberdade do que o rei, tá bom? E você pode ter mais de uma rainha dentro do tabuleiro? Pode. Olha aí. Você pode ter mais de uma rainha. Quando é que você pode ter? Só no xadrez, viu, gente? Quando é que você pode ter? No caso, quando acontece aquela jogada que eu falei, do peão, ele chegar até a última casa do adversário. Quando você chega até a última casa do adversário com o peão, você vai conseguir trocar aquele peão por outra rainha, por outro cavalo, por outro bispo ou torre. Então, muitas vezes é muito bom você trocar por uma rainha, porque ela tem essa maior liberdade, né? Bispo, você vai ter 2 bispos por tabuleiro, tá? No caso, por cada jogador. Cada jogador vai possuir 2 bispos. E eles vão se mover apenas na diagonal. Certo? Ele também não tem um limite de casas que ele pode se mover. Ele pode se mover várias casas de uma vez. Porém, que seja apenas na diagonal. E aí, quando você iniciar o jogo de xadrez, você vai perceber que um dos seus bispos vai estar numa casa escura e o outro bispo vai estar numa casa clara. Quando ele se move, ele sempre vai ter que se mover, no caso da casa escura, nas diagonais de casas escuras. E o de casa clara, da mesma forma, ele só vai se mover nas diagonais de casa clara, tá? Então, ele pode se mover apenas na diagonal e sempre numa diagonal de cor que ele iniciou o seu movimento, tá bom? Então, se ele inicia o jogo na casa escura, ele só vai se mover na casa escura. Se ele inicia o jogo na casa clara, ele só pode se mover na casa clara, tá bom? Cavalo. Cavalo também, olha só, vai ter uma forma semelhante a um cavalo, por isso que ele tem esse nome, né? E ele, o seu movimento, vai ser sempre formando um L, onde ele vai mover 2 casas, por exemplo, na vertical e uma na horizontal, certo? Então ele sempre vai mover 2 casas, vai se mover 2 casas para frente e uma para a esquerda ou para a direita, tá? Então ele vai ter sempre esse movimento em formato de L, certo? Professor, ele pode pular alguma peça? Normalmente acontece isso, tá? Ele pode pular alguma peça sua. Por exemplo, você quer iniciar o jogo não pelo peão, mas sim pelo cavalo. Você pode pular 2 casas para frente, saltando aí a linha de peões, e uma para o lado? Pode. Você pode iniciar o seu jogo pelo cavalo, não tem nenhum problema, tá bom?
Torre. A torre também tem um formato geométrico bem característico, tá? Fica exatamente nas extremidades. Você vai ter também duas torres, assim como os cavalos. Você tem dois cavalos, um do lado da torre, de uma das torres, e o outro do lado da outra torre. Assim como o bispo também, que você vai ter dois bispos, cada um fica exatamente do lado dos cavalos. E a torre fica nas extremidades, nas laterais extremas, ao lado dos cavalos, tá? E aí, galerinha, a torre, ela também não precisa contabilizar o número de casas que ela vai se mover. Agora, qual a diferença dela para a rainha? Qual a diferença dela para o bispo, para o cavalo? Que a torre, ela vai se mover apenas na horizontal do tabuleiro ou na vertical, tá? Então ela só tem esses dois movimentos. Ela não pode se mover na diagonal. Mas você não precisa se preocupar em contabilizar as casas. Enquanto tiverem casas livres, ela pode se mover, tá bom? E é uma das peças mais fortes que você tem por conta disso, tá? Ela pode se mover com mais liberdade, claro que a rainha bem mais que ela, certo? E o peão, que é a linha de frente, como se fosse a linha de frente de uma batalha, tá? São os soldados dessa batalha. Eles podem inicialmente se mover, olha só, primeira jogada, você pode mover o peão duas casas, mas isso é apenas na primeira jogada. E depois disso, só uma casa por lance, ok? O peão, ele vai sempre se mover para frente, ok? E aí, quando você move esse peão até a última casa, aí você transforma esse peão em outras peças, como eu falei, outras peças importantes. Você pode transformar em rainha, você pode transformar em bispo, em torre ou cavalo. E uma característica, quando você vai adquirir a peça do adversário, o peão ele só vai adquirir as peças que estão na sua diagonal, tá? Na sua diagonal acima. Então você pode adquirir a peça do adversário numa diagonal da esquerda ou na diagonal direita. Se eu tenho uma peça do adversário na minha frente, professor, eu vou conseguir adquirir a peça dele e ele a minha? Não. Você só vai conseguir adquirir as peças que estão nas diagonais, tá? Então cuidado em qual caso você vai colocar esse peão, porque no final ele pode fazer a diferença, tá bom? Acho que chegamos até o último, né? Então aqui você encontra a disposição desse tabuleiro. Veja só, você sempre vai ter peças escuras, peças claras e peças escuras. Está aqui o reloginho do lado, ó, contabilizando as jogadas. E quero dar importância aqui para o formato. Ó. Você tem aqui a rainha, perdão, o rei. E a rainha, lado a lado, certo? Você tem eles sempre lado a lado. Como eu falei, os bispos, olha só, eles ficam logo ao lado do rei e da rainha. Por quê? Isso aqui é histórico. Por quê? Porque antes nas monarquias, antes nos reinados, você tinha a igreja, os padres, sempre como sendo braço direito, braço esquerdo do rei, né? Então, você vai ter aí a religião associada ao jogo de xadrez historicamente, tá? Depois, o que você ia ter? Você ia ter os cavalos ao lado dos bispos, e esses cavalos são protegidos aí pelas torres que ficam nas extremidades. E à frente de toda a batalha, quem é que nós temos? Nós temos os soldados. Então você tem uma linha cheia de peões. Da mesma forma, a disposição igual, você tem as peças do oponente, tá?
só mudam as cores. Um vai ser claro e o outro vai ter que ser escuro, certo? Show de bola, galerinha. Alguma pergunta? Professora, alguma pergunta? Deu para aprender, viu, professor? Agora, pessoal, vem a parte mais crítica, né? Colocar em prática o que aprendemos. Os movimentos tá ok, viu, professor? Cheque. Cheque. Agora, turma, é saber como capturar. Já fiquei aqui, rapaz, mas eu nunca tinha ouvido falar que o peão só podia capturar para diagonal. Eu pensei, como que ele passa para frente, né? Ele caminha para frente, mas ele só pode capturar na diagonal. Vamos imaginar, ó, por exemplo, que eu tenha essa pecinha preta, né? E eu tenha duas peças. Essa aqui. Que é do mesmo time? Não, que é do outro. Vou colocar então Branco. o branco. Vamos lá. O amarelo. Tem o branco. Colocar bem aqui como se o preto estivesse aqui. Certo. Aqui é o preto. É um peão. E aí, isso, um peão. E aí esse outro peão, ele vai se mover para cá. Certo? Para essa casinha branca que está à frente do pontinho preto. Sim. Se tiver um outro peão preto aqui do lado, se estiver aqui um outro peão do lado desse que está na casa escura, esse peão branco que a gente moveu para cá vai poder capturar ele. Entendi. Porque ele está na diagonal Tá dele. na diagonal. Né? E o mesmo pode acontecer. Se for a vez do time das peças escuras, ele vai poder capturar o peão branco. Por quê? Porque o branco vai estar nessa casinha aqui que a gente moveu. Né? Essa casinha aqui branquinha, o peão branco vai estar nela. Então, o preto vai poder capturar porque está na diagonal dele. Então, o peão ele só vai conseguir capturar uma peça se essa peça estiver na sua diagonal. Seja diagonal direita ou diagonal esquerda. Tá? Olha aí. Professor, acontece isso com outra peça? Não. Não, né? Sempre é no caminho, no destino que ele já está indo. Exatamente. Sempre vai ser no destino da peça. Muito bem, turma. Muito bom, viu, professor Caio? Agora a gente vai ver na prática. Vocês estão ansiosos igual eu? Eu estou muito ansiosa. O nosso diretor topíssimo, Renan, por favor, coloque aí o play do xadrez, que agora a gente vai ver na prática, né? Uma partida. Professor Caio, vou pedir para você, inicialmente, a gente vai colocar um jogo, aí você vai fazendo a jogada e explicando o que está fazendo para poder a gente entender. Pronto. Aí nos próximos eu vou me desafiar a tentar jogar. Tem uma jogada que é muito diferente e ela é simples. Eu vou explicar ela aqui porque ela é uma das mais simples que tem, que é uma jogada especial, que é o rock. Já ouviu falar? Não? Pronto. É o único caso, é a única jogada que o rei ele pode jogar mais de uma casa, tá? Eu vou... Isso, ele pode se mover mais de uma casa, porque naturalmente ele só pode se mover uma única casa, tá? Então não sei se o jogo ele vai possibilitar a gente fazer o rock, mas normalmente no xadrez mesmo físico você consegue, tá? Pode, você escolhe aí. Pronto. Aqui eu acho que o nível tá mais baixo, né? Pronto. Olha só. O computador já saiu por quê? Isso é muito interessante. As peças brancas, elas sempre vão iniciar, tá? As peças claras, elas sempre vão iniciar. Então, não foi aqui porque o jogo é o computador e tudo mais. É porque as peças brancas sempre elas vão começar. E aí o rock que eu estava falando era o seguinte caso. Vamos imaginar que as minhas são as pretas, né? Então, vamos imaginar que a torre esteja onde ela está e o meu rei, que está na casa D, lá embaixo, ele vai estar na terceira casa para a esquerda, onde está o bispo. Quando é que eu posso efetuar o rock? Eu posso efetuar o rock quando o rei ele se encontra a 2 casas da torre. Então o rei ele pode saltar e trocar de lugar com a torre. Se chama um rock. Exatamente. Então, se o rei estivesse na terceira casa da direita para a esquerda
e a torre estiver a 2 casas de distância dele, né? Então ele pode alterar a sua posição com a torre. Essa jogada se chama roque. Mas vamos tentar aqui jogar mesmo pelo meio do jogo. Isso pode acontecer, não inicialmente, tá? Isso pode acontecer no meio do jogo. Mas isso só acontece quando existe essa condição. O rei está a 2 casas de distância da torre dele, tá? Vamos lá, então, observe. A jogada da peça branca foi 1 casa para frente para o nosso peão. Eu posso fazer a mesma coisa, mas também posso mover 2 casas inicialmente para esse peão, tá? Não necessariamente só 1 casa, mas veja só, eu só posso efetuar essa jogada de 2 casas para frente com o peão na primeira jogada que eu faço, com todos os peões, tá? Meu espírito de competitividade está falando para jogar e conseguir esse peão. Mas só para vocês verificarem que isso não acontece na primeira vez, de você jogar só um peão as 2 casas, eu vou passar o meu espírito de competitividade e vou jogar aqui, 2 casas para frente, tá? Então, olha só, isso acontece com todos os peões, não só com o primeiro da primeira jogada. O que aconteceu aqui? Jovens, eu já fui submetido a um cheque. Já estou em perigo aqui. O que aconteceu? A minha rainha, por ela ter maior liberdade de movimentação, ela pode se mover quantas casas ela quiser, na diagonal, na horizontal ou na vertical. E aí ela se moveu, a rainha do adversário, ela se moveu da casa 1 para a casa 5 na linha H, né? Essa primeira linha da esquerda. Aí o que aconteceu? O meu rei ele ficou logo vermelhinho, né? Por quê? Porque ele está em xeque, eu estou em perigo aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho que me movimentar de alguma forma que esse perigo ele seja cessado ou seja pelo menos diminuído. Então eu posso ou mover o meu rei para cá, que ele pode se mover 1 casa na horizontal, na vertical ou na diagonal, ou eu posso mover alguma outra peça. Agora não dá, né? Por quê? Porque o meu bispo ele só pode se mover nessas diagonais aqui. E elas estão ocupadas. O meu cavalo, ele pode se mover ou nesse L para cá, ou nesse L para cá. E nenhuma das 2 jogadas impede que eu leve um checkmate, tá? Então eu vou ter que mover, olha só, galerinha de Pajeú, para cá. Novamente eu tive o quê? Um cheque. Ainda não consegui me livrar da rainha do outro rei. Já virou uma perseguição. O que eu vou fazer? Minha rainha não gostou nada disso, né? Então eu posso só vir para cá e adquirir a rainha do outro oponente. Vamos lá. Posso fazer o que agora, professor? Posso mover mais um peão, por exemplo. Vamos ver se vai dar certo agora. Jogada do peão. Movi aqui o peão. Olha o que o outro peão fez. Ele adquiriu o meu peão pela diagonal, né? Ele ganhou a minha peça. Então eu vou retribuir o favor. Olha só. Vamos lá, vamos continuar, tá? Alguma dica? Venha jogar também. Olha que eu percebi. Quando eu tô jogando dama, eu pego a pedra, a peça e vou pra frente. Eu não fico no lugar da peça que eu capturei. Não é, professor? Não pode, o peão no caso, ele não pode voltar. Você já fez aquela jogada, então ele não pode voltar para casa anterior. Pra trás. Isso, não pode voltar para trás. Nenhuma peça. O bispo, torre, essas peças que têm mais liberdade, elas podem. O rei, eu posso trazer ele de volta, tá? Ele pode vir para trás. Pode vir fazer o roque. Pode, daqui a pouco ele pode vir fazer o roque. Eu não sei se o jogo vai permitir. Ah, tá. Mas ele pode fazer o roque daqui a pouquinho na peça, no jogo de tabuleiro normal, tá? Então, agora é contigo. Escolhe aí qual peça que tu quer mover. Ai, meu pai do céu. Eu vou jogar aleatório, Caio. Responsabilidade. Eu vou jogar aleatório. Deixa eu mover aqui. Deixa eu mover aqui para vocês verem a movimentação do cavalo. Ó. Olha só. O cavalo se moveu em L, né?
Deixa eu mover aqui agora o meu bispo. Vou mover o meu bispo, ó, que ele estava inicialmente nessa casa branquinha, ele só pode se mover nas casas branquinhas também, tá? Olha só como ele tem essa liberdade. Ele moveu para essa casinha aqui, eu posso adquirir esse peão. Só que o outro bispo veio, ó, e pegou, né? E aí? Vamos na torre? Torre agora, ela não pode se mover ainda porque ela só... ela tá coberta pelo peão, mas eu posso mover ela para cá, ó, pro lado. Novamente estou em xeque. E agora? O que a gente faz? Oremos. Vamos ver, vou sacrificar esse peão aqui. E aí eu venho, ó, com o meu rei. Olha aqui, ó, ele fez o rock aqui em cima. Viu? Pessoal aí do YouTube, do IPTV, você percebeu que o rei, ele trocou de posição com a torre, né? Isso é possível. Isso é possível quando eles estão ali lado a lado, né? Pode passar duas casas. Ele estava nessa verdinha ao lado da torre e ele pulou para outra verdinha que ele está agora. Ele estava a duas casas da torre, então ele conseguiu fazer o rock. Certo? Agora é contigo. Vai jogar aí. Vou dar dica mais não. Professor, não faça isso não. Deixa eu ver. Ainda pode passar os peões para frente. Pode. Uma casa. Uma casa? Que ainda não se moveram, pode. Duas casas. Ai. Aleatório. Ixi, Maria, lá se vê o cavalo para cima do... Aí eu entrego quem nesse caso? Eu consigo dominar esse cavalo. Tchau. Não foi dica do professor Caio. Não, né? Ixi, Maria. E agora eu posso mover ele para o lado? Não. A torre não vai para o lado. Pode sim. Deixa eu ver. Não, a torre não pode não. Não pode vir para cá, a torre. E agora? Não sei, professor Caio, não sei. Não tô querendo perder esse peão. Posso voltar com a torre? Posso. Os únicos que vão para frente só são os peões. E a torre avançou ali para o lado direito, né? Já moveu, agora é contigo. Ai, meu pai do céu. Não sei, Caio, me dá uma jogada. Quer abandonar? Não quero abandonar, não. Ainda tem 1 minuto para viver. Gente, muito bom, viu? A gente podia continuar no horário de intervalo, mas já está aí acabando a aula. Eu quero agradecer aos meninos de Uruçuí, Pajeú do Piauí. Quero agradecer ao professor Caio pela disponibilidade. É um jogo aqui para 1 hora, né, professor? Mas eu quero lhe agradecer por todos os minutos que você passou aqui na nossa aula, viu? Muito obrigada por sua atitude nobre. E que venha o próximo xadrez para a gente jogar junto. Com certeza. Se tiver aí dama, xadrez, paciência Spider. Sudoku que você fugiu. Não, esse Sudoku não é muito comigo, não. Não sou muito fã, não. Gente, foi ótimo, viu, professor? Muito obrigada. Aqui eu vou terminar esse jogo, viu? Depois eu falo para vocês se o computador ganhou ou se foi time professor Caio, viu? Beijo, turma. Até a próxima. Tchau.